Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a esta videoaula sobre temas específicos da reforma trabalhista, tarifação do dano extrapatrimonial e desvirtuamento de verbas salariais, violação ao salário mínimo e também ao salário equitativo. O meu nome é Tiago Cavalcante, eu sou procurador do Ministério Público do Trabalho e atual coordenador nacional de erradicação do trabalho escravo. Essa videoaula ela vai ser dividida em dois blocos. No primeiro, a gente vai falar sobre a tarifação do dano extrapatrimonial e logo em seguida, no segundo bloco, a gente vai analisar a questão que envolve exatamente o desvirtuamento de verbas salariais, inclusive salário mínimo e salário equitativo. Muito bem, para a gente estudar a tarifação do dano extrapatrimonial, a gente precisa entender, antes de mais nada, o que é o dano extrapatrimonial. E como o próprio nome sugere, dano extrapatrimonial é aquela violação a direitos subjetivos da pessoa, à exceção do seu patrimônio. Então, eu posso dizer que o dano extrapatrimonial é todo aquele prejuízo que atinge determinados valores, determinados bens jurídicos não patrimoniais, como, por exemplo, a honra, como, por exemplo, a privacidade, a imagem, o nome, a integridade física ou até mesmo a integridade intelectual da pessoa. A gente está falando, portanto, meus amigos, de um dano que atinge tudo que lhe é próprio, à exceção do seu patrimônio. E é lógico que toda violação exige uma reparação. Todo aquele que causa um dano extrapatrimonial a outra pessoa deve indenizá-la. E o mesmo ocorre nas relações de trabalho, aliás, sobretudo nas relações de trabalho. Se uma das partes causa um dano extrapatrimonial, um dano imaterial a outra pessoa, ela deve indenizá-la pelos prejuízos sofridos. Aliás, as relações de trabalho são, de fato, um campo muito propício para a eclosão de determinadas violações imateriais, exatamente por conta do desequilíbrio existente entre as partes contratantes, existente entre o patrão e o empregado, e também decorrente do poder diretivo do empregador que, às vezes, é exercido além dos limites impostos pela legislação trabalhista. Mas o fato, meus amigos, é que a reforma trabalhista terminou limitando e tarifando a indenização extrapatrimonial. E essa nova regulamentação merece uma leitura pela lógica subjacente à própria reforma trabalhista, qual seja, reduzir a esfera de discricionariedade do magistrado, reduzir a esfera de discricionariedade do juiz. Ou seja, a adoção de um sistema fechado, de um sistema restritivo para a quantificação do dano moral, para a quantificação do dano extrapatrimonial, possui, portanto, um objetivo muito claro, um objetivo muito evidente: tolher o poder decisório do magistrado, tolher o poder decisório do juiz por meio exatamente da fixação de limites bastante reduzidos. A reforma trabalhista, ela acrescentou à CLT os artigos 223A até 223G, a consolidação das leis do trabalho. De acordo com essa nova regra, a ofensa de natureza leve enseja uma indenização de até 3 vezes o último salário contratual do ofendido. A ofensa de natureza média, até 5 vezes o último salário contratual do ofendido. A ofensa de natureza grave, até 20 vezes o último salário contratual do ofendido. E, finalmente, a ofensa de natureza gravíssima enseja o pagamento de até 50 vezes o último salário contratual do ofendido. Senhores, essa nova regra, ela merece críticas. Primeiro, porque ao determinar como parâmetro da indenização o salário contratual, o legislador estabelece que a moral do rico vale mais do que a moral do pobre, que a honra do rico vale mais do que a honra do pobre, e que a dor do rico é uma dor mais aguda do que a dor do pobre. Imagine, por exemplo, que um determinado ato do empregador cause um dano moral em 2 trabalhadores com salários contratuais distintos, com salários contratuais diferentes. Nesse caso, as reparações decorrentes desse mesmo ato do empregador e que ofende a um mesmo bem jurídico vão ser diferentes. Um dos trabalhadores prejudicados será compensado com um valor maior do que o outro trabalhador também prejudicado no mesmo bem jurídico.
Além disso, meus amigos, não é possível a gente objetivar o custo do sofrimento humano. O valor da indenização, ela serve, na verdade, como um consolo para amenizar aquele dano sofrido, e o arbitramento dessa indenização exige, portanto, uma análise casuística através de critérios casuísticos, exatamente de acordo com a extensão daquele dano suportado pela vítima e também com a culpabilidade do agressor, ou seja, do ofensor. Além de tarifar a indenização, a nova regra ela traz valores muito baixos, valores baixíssimos, e que não servem aos objetivos que são objetivos mais notáveis desse instituto da indenização, qual seja a reparação do mal causado e também a punição do ofensor, a punição do agressor. Vamos tomar aqui como exemplo um trabalhador que receba o salário mínimo nacionalmente unificado, atualmente em valor inferior a R$1.000. Nesse caso, em se tratando de um dano de natureza gravíssima, o teto indenizatório ele vai ser em valor inferior a R$50.000. Isso não compensa jamais o sentimento de dor, o sentimento de angústia, o sentimento de tristeza daquele trabalhador que teve atingida a sua dignidade por meio da violação de seus direitos da personalidade. Danos graves como morte, como amputação, como desfiguração, escravidão ou até mesmo perda da audição, perda da visão, todos esses danos vão ensejar, na verdade, um pagamento de valor abaixo de R$50.000. E aí, independentemente da capacidade econômica do ofensor, da capacidade econômica do agressor, ainda que se trate de instituições financeiras, de bancos com lucro líquido anual na casa das dezenas de bilhões de reais. É evidente, senhores, que essa nova regra ela não atende às finalidades compensatória e punitiva que são traçadas lá pelo artigo 944 do Código Civil. O teto indenizatório ele vai impedir o atendimento às características punitiva e pedagógica do Instituto, cuja finalidade é exatamente tangenciar o ofensor, o agressor, a correção e até mesmo a não repetição daquela conduta ilícita, daquela conduta ilegal que causou um dano extrapatrimonial. A limitação, ela também vai ser capaz de gerar indenizações díspares, indenizações distintas para fatos semelhantes, até mesmo fatos idênticos, conforme decorra ou não decorra de uma relação de trabalho, de uma relação empregatícia. Vamos tomar aqui como exemplo o fator morte. Se decorrente de uma relação de trabalho, os dependentes do empregado vitimado num acidente de trabalho vão receber, de acordo com essa nova regra, uma indenização por dano moral no valor inferior a R$50.000, considerado aí o salário mínimo nacionalmente unificado. É um valor, senhores, muito aquém do que vem arbitrando a jurisprudência civilista. O Superior Tribunal de Justiça vem fixando o dano moral decorrente do fator morte em aproximadamente 500 salários mínimos, variando para mais ou para menos, de acordo aí com as peculiaridades do caso concreto. Ou seja, as decisões mais recentes do STJ estabelecem indenizações por dano moral decorrente de morte num patamar 10 vezes superior ao teto indenizatório estabelecido pela nova regra trazida aí pela reforma trabalhista. E a insignificância dos limites trazidos pela nova regra ficam ainda muito mais evidentes quando a gente compara com indenizações fixadas pela jurisprudência do STJ em face de ilegalidades que são certamente menos gravosas. Por exemplo, em caso de publicação de matéria considerada injuriosa, difamatória ou caluniosa, o STJ tem fixado de 200 até 500 salários mínimos. Tome como exemplos aí os recursos especiais 513.057 de São Paulo, 226.956 do Rio de Janeiro e 57.50.23 do Rio Grande do Sul, nesse caso relatora ministra Eliana Calmon. Fornecimento indevido de talão de cheques sem salários mínimos, recurso especial 47.47.86 do Rio Grande do Sul, protesto indevido de título, 50 salários mínimos, tendo chegado até mesmo a 300 salários mínimos no recurso especial 47.47.86
do Rio Grande do Sul. Inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito, 50 salários mínimos. Enfim, senhores, a nova regra traz limites claramente reduzidos e que não vão atender aos objetivos compensatórios e punitivos que são inerentes à indenização pelo dano moral, à indenização pelo dano extrapatrimonial. Além disso, e já para a gente finalizar essa primeira parte da nossa videoaula, a tarifação do dano, ela permite que o empregador conheça antecipadamente o limite indenizatório de determinado ato ilícito e, cotejando e comparando com as vantagens dele decorrentes, possa optar por infringir a lei. Ou seja, a tarifação e o estabelecimento de tetos indenizatórios poderão aí incentivar a desobediência legal, poderão fomentar a prática de determinados atos contrários à legislação e que geram dano à esfera moral, à esfera psíquica do trabalhador. E não por acaso, o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela inconstitucionalidade da tarifação do dano moral previsto na Lei de Imprensa, no recurso extraordinário 315.297, que teve como relator o ministro Joaquim Barbosa. O STF, o Supremo Tribunal Federal, afirmou que a Constituição Federal de 1988, ela impõe que a indenização decorrente de qualquer dano seja a mais ampla possível. E isso está previsto lá no artigo 5º, incisos 5 e 10 da nossa Constituição, que asseguram o direito de resposta proporcional ao agravo, além também de uma indenização pelo dano moral decorrente de sua violação. Então, não é possível sujeitar a indenização aos limites estreitos estabelecidos pela Lei de Imprensa e, por isso, essa lei não foi recepcionada pela Constituição Federal no particular. E o raciocínio para essa nova regra trabalhista, a tarifação do dano, sobretudo em limites bastante reduzidos, viola diretamente o artigo 5º, incisos 5 e 10 da Constituição Federal. Muito bem, senhores, no próximo bloco nós voltaremos para falar do desvirtuamento de verbas salariais, da violação ao salário mínimo e também da violação ao salário equitativo. Até mais.